Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Sintonize-se. Eu, George Corona, junto com a Daviane Betzel, estamos hoje conversando com o nosso querido convidado, pastor Ginter, pastor da Igreja Luterana. Seja muito bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Obrigado. E hoje, para falarmos sobre o assunto, morreu Francisco. Morreu o nosso Papa. Papa Francisco faleceu essa semana. E aí você pode perguntar, mas por que um pastor luterano está falando sobre o Papa que é católico, né? Por mais que a Daviane e eu somos católicos, né? Participamos da Igreja Católica e o pastor Ginter luterano. Até porque a gente queria trazer hoje, o pastor, né, a visão de alguém que não especificamente seja católico, para trazer essa visão externa do catolicismo, como que os não católicos também enxergam a figura do Papa Francisco, né, do Papa em si, enquanto líder religioso mundial. E como que como que a Igreja Luterana também enxerga essa liderança, a importância dela. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade. Muito bem-vindo. E aí vamos iniciar, né? Falando um pouquinho sobre essa importância, como que a Igreja Luterana vê a figura do Papa. Então, mais uma vez, boa noite para vocês e também para quem vai estar nos assistindo. A Igreja Luterana, poderíamos dizer assim, ela tem um vínculo muito forte com a Igreja Católica, no sentido que Martim Lutero era um monge agostiniano, católico, e no seu papado, que é o do Leão X, é que ele foi excomungado. Era o Papa Leão X na época. Leão X. Era 1517, que ele pregou as 95 teses. E a gente poderia dizer assim que no início a Igreja Luterana, vamos começar pelo início, a Igreja Luterana tem um embate muito forte com o papado. Lutero tem sérias críticas ao papado, pela autoridade que ele As 95 teses era contra, né, o papado em parte, né? Em parte, sim, porque o papado é um reinado. O Papa é um soberano, é um governante. Um chefe de Estado. Um chefe de Estado. E estava ali no Império. E também tinha influência direta sobre os monarcas, né, europeus. Isso, e um dos pontos importantes do papado era o apoio dos príncipes eleitores. E o que acontece na época de Lutero é que também os príncipes eleitores estão descontentes com o poder do Papa. Então, a reforma encontra ressonância política. Sim. Porque Lutero vai contra alguns princípios, principalmente da autoridade do Papa. Umas práticas também. Práticas da Igreja e uma certa corrupção que está nos porões da Igreja de Roma. Lembrando que o Martim Lutero ele não queria eliminar o Papa ou a Igreja Católica, ele queria reformá-la, né? É uma reforma. A gente poderia dizer que ele quer redemocratizar ou democratizar, porque naquela época não existia uma ideia de democracia, sim. Sim. Não existia. Mas era outro pensamento. Então era a monarquia. Eram monarquias absolutistas. E ele começa a semear uma ideia de uma democracia, ou pelo menos uma flexibilidade do poder, aonde também as comunidades poderiam participar. O próprio trabalho que ele fez, né, de acesso à Bíblia é um trabalho extremamente democrático naquele tempo, onde a maioria das pessoas não liam latim ou sabiam latim. Então a Igreja Católica, né, na figura do Papa principalmente, dominava totalmente a leitura e a interpretação bíblica. Detinha o poder sobre a Bíblia. E o Lutero, ele quebra essa tradição muito antiga, não é? Isso. Então, vamos dizer, o luteranismo surge num primeiro momento como um enfrentamento ao papado. E hoje vamos, por exemplo, dizer, hoje quando morre Francisco, nós como Igreja Luterana, não só nós aqui no Brasil, mas a Igreja Luterana Mundial, ela reconhece no Papa Francisco, poderíamos dizer, um Papa que o Lutero sonhou. É um Papa mais popular, mais flexível, preocupado com as questões sociais, com a questão realmente das mazelas sociais, da pobreza. Que se importava com quem sofria mais. Isso. Sim. Porque Lutero também tem uma proposta muito parecida com a que tinha Francisco. É um cuidado com os mais necessitados, os fragilizados. Ele criticava, daquela época, o mercado,
né, o comércio, as navegações que traziam mercadorias e começaram aí o que ele vai dizer de usuras, que são os juros praticados pelos banqueiros, né? Banqueiros que financiavam as navegações, as colonizações. Então nós poderíamos dizer que o Papa Francisco ele vai representar uma ideia de Papa pensada por Lutero, muito mais popular, envolvido com questões ambientais, sociais. A gente poderia dizer então que o Papa Francisco ele era um Papa respeitado pelos luteranos? Ele tem um bom respaldo dentro do grupo luterano, reconhecido como um líder religioso, obviamente. Ele traz, com seu papado, uns avanços interessantes de aproximação, principalmente porque era um Papa que estimulava o ecumenismo. A Igreja Luterana, desde o princípio, é uma igreja ecumênica. Ela não rompe os diálogos com as outras igrejas. Então, nesse quesito, ele é bem... A Igreja Luterana tem um discurso conciliador entre os cristãos, não é? A ideia é de que nós, na diversidade, nós podemos exercer a unidade. Nós queremos ser uma igreja de Jesus Cristo e para isso não precisamos nos dividir, mas também não significa que nós queremos uma igreja uniforme. Nós queremos uma diversidade, mas com respeito, com o pensamento de cada um, de cada religião. E o Papa pregava isso, respeito às outras manifestações. A simplicidade dele, né? Eu vejo que isso era algo que aproximava, apesar da autoridade dele, mas isso aproximava ele, né? Essa simplicidade das pessoas. Tem alguma ideia específica do Papa Francisco que se aproxima com a ideia da Igreja Luterana? Eu acredito que lá, quando o Papa diz que a igreja é lugar para todas as pessoas. A Igreja Luterana, ela pensa nessa direção. Uma mentalidade democrática, aberta à diversidade. É uma igreja que ela não faz a acepção de pessoas, assim como Deus não faz. Acho que o próprio Jesus fez isso, né? Isso. Abriu o caminho da salvação para prostitutas, para cobradores de impostos, para os gentios, para aqueles que não professavam o judaísmo na época. Isso. Ele se abriu ao todo, né? E a Igreja Luterana tem essa ideia. A igreja é lugar para todas as pessoas. Ela não escolhe, esse aqui é mais santo, esse aqui é mais justo. Porque a gente tem, né, na nossa concepção doutrinária, o justo virá por fé. Então, é pela fé que vem, não é porque a pessoa tem mais riqueza, mais dignidade. Na verdade, Lutero dizia que nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. E acredito que o Papa transmite isso para as pessoas. E no pensamento dele, ele dizia, olha, a igreja é para essas pessoas pecadoras. E Lutero dizia que é exatamente isso. A igreja é para as pessoas pecadoras. E Jesus também dizia isso. Deus é aquele que acolhe as pessoas pecadoras, que já estão curadas. Aquelas que já são santas, elas não precisam desse Deus gracioso, misericordioso, o Deus que cura e que salva. Agora sim, pastor, quando você fala isso, é claro que a gente não pode achar de maneira inocente, né, que todo luterano pensa igual, ou que todos os luteranos, né, têm os mesmos valores cristãos, ou a mesma interpretação dos evangelhos ou bíblica, assim como entre os católicos também. Não há unanimidade. Há muita divisão entre os católicos. E aí vem minha pergunta, né? Por que apesar do Papa Francisco ser tão popular, né, ele escolheu o nome Francisco por causa do santo, São Francisco de Assis, que viveu a pobreza, né, e encontrava na natureza o irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Cão, o irmão Árvore, o irmão Cavalo, os animais, a natureza e todo o planeta, toda a criação de Deus eram seus irmãos, porque todos eram criação de Deus. E ele viu na pobreza franciscana a inspiração para a sua simplicidade, e ele viveu isso na prática. Não obstante ele ser tão popular e ter tantas pessoas que apoiam, também ele teve muitos adversários, muitos inimigos. E a minha pergunta é essa, na sua opinião, pastor, por que o Papa Francisco também tem tantos inimigos, inclusive no cristianismo, e católicos?
acredito que nós também, como Jesus também teve no período dele adversários, é que nós pensamos que o Deus ou o sagrado é algo que não é destinado para todas as pessoas. É somente para aquelas que escolhidos seguem alguns ritos. E aí entra uma concepção de sagrado, de pureza. A ideia de que nós só podemos estar em contato com o sagrado se nós formos puros. Então, quanto melhor você é como pessoa cristã, quanto mais você entra dentro dos ritos, dentro das ortodoxias, da doutrina, quanto mais você está cumprindo com aquelas regras, você é a pessoa mais justa e aceita, e possível você ter uma relação com o sagrado. Até esse sentido da pureza. Eu só posso me relacionar com... Se eu sou puro, eu posso me relacionar com o sagrado. Somente quando eu sou uma pessoa pura, eu posso ter contato com o sagrado. E tanto Lutero como o Papa Francisco vão dizer não é bem assim. Como Jesus também dizia, olha, não é bem assim. E isso causa muita estranheza. E isso vai contra a lógica dessas pessoas. E por isso é combatido. Lutero também, ele é acusado de ser uma pessoa que fala palavrão, que come desajeitado, que bebe cerveja. Então muitos dizem, não, mas esse mongezinho, o que ele tem a falar de Deus, da graça, do amor de Deus, se ele faz tudo isso? Assim como também acusaram Jesus, ele bebe, come... É um beberrão, comilão, anda com os pecadores, com as pessoas pecadoras, indignas. Repetindo as mesmas frases, né? E aí... O Papa Francisco também vai se misturar. E Jesus chamou esses de hipócritas, né? Chamou esse povo de hipócritas, né? E hoje há hipócritas, né? E sempre haverão hipócritas. Sim. Aí o Francisco vai fazer as mesmas coisas. Vai estar lá com os imigrantes. Vai se preocupar com o planeta que é destruído por esse capitalismo selvagem. Ele vai dizer, nós precisamos cuidar do nosso planeta. Temos que ter uma vida mais sustentável, com menos luxo, com menos consumo. E as pessoas não gostam. Elas querem consumir. Elas querem as coisas do mundo, né? Elas querem ter os prazeres do mundo e ainda querem ser santas. Há uma espécie de infantilidade da nossa mentalidade em achar que o mundo tem recursos infinitos, que a gente pode usar o tanto de água doce que quiser, porque sempre haverá água doce. A gente que é colatina, a gente sente na pele isso todos os dias, porque depois que o nosso próprio sistema... Parte do sistema industrial exploratório brasileiro, que são as mineradoras, depois que eles destruíram o Rio Doce, porque até hoje a água do Rio Doce ela é uma água inutilizável, ela está toda contaminada, os peixes não podem ser mais utilizados, os pescadores não podem pescar mais, a água não pode ser mais bebida, a gente pode entrar porque a água foi totalmente destruída, foi contaminada. E não há dinheiro no mundo que se pague em indenização que vai recuperar e trazer de volta o nosso rio. Então não é eterno, as coisas não são intermináveis. Mas parece assim, pastor, que quando o Papa Francisco ele defende que nós temos que usar com responsabilidade os recursos da natureza, temos que cuidar da natureza para ter práticas que são sustentáveis, e para isso a gente precisa mudar a nossa relação com o meio ambiente, sei lá, parece que isso provoca um ódio instantâneo de um grupo de pessoas que está acostumado a uma narrativa, a um modo de você contar sobre como o mundo que não é compatível com a realidade. Como, por exemplo, a gente... vamos comemorar porque o PIB do Brasil, do país cresceu 3%. O PIB do Brasil poderia ter crescido 5%, cresceu só 2%. O PIB agora diminuiu 3%. Mas de onde vem essa noção de que a economia ela pode crescer sempre infinitamente? Não há a noção de infinito, a noção de interminável, a noção de... Não se adequa, né? Então esse discurso do Papa incomodou muita gente. Esse é um dos motivos pelos quais. E claro que ele toca também em alguns assuntos muito sensíveis para as pessoas ortodoxas, que querem ver uma igreja falando de algo perfeito que nunca existiu. Por exemplo, uma família que é papai, mamãe, criança... um animalzinho, que isso é tão harmonioso.
As famílias não são assim. As famílias têm divergências, têm outras configurações, e principalmente hoje não existe mais só esta família, tem família solo. O Papa foi audaz em dizer, não, é necessário conceder bênção aos casais homoafetivos. Sim, foi muito criticado por isso. Muito criticado. Como se nas famílias que estão aí, que fazem parte da nossa sociedade, não tivesse. Sim. Quantas membros de famílias que têm. Totalmente. Quantas famílias que eu conheço, quantas que existem, sempre existiram famílias que são cristãs, luteranas, católicas, praticantes, mas que você tem um irmão que é homossexual, um filho que é homossexual, uma sobrinha que é homossexual, e que simplesmente não faz isso porque é safado, porque é sem vergonha, porque escolheu isso, ou porque está sendo influenciado por pessoas perversas. A pessoa, ela nasce assim, ela é assim, ela foi feita por Deus dessa maneira. Mas aí entra a interpretação, né? Porque parece-me que Deus não costuma aparecer em pessoa, em carne e osso, para falar o que ele pensa, né? Deus, ele fala através das pessoas. Sempre através. E é aí que entra o problema da interpretação, né? O que cada um vai falar sobre o que Deus diz é diferente. Si. Exatamente. Aí eu me pergunto assim, pastor, como que podem existir cristãos, por exemplo, que falam a pessoa é homossexual, então ela está em pecado e ela merece ir para o inferno? Não pode entrar na igreja, não pode comungar, não pode participar dos sacramentos, porque ela ama pessoas do mesmo sexo. Pois é. Então o pecado dela é amar. E uma das questões você aponta bem isso, é a interpretação. E a gente aí vai entrar numa outra questão, como que a gente lê os textos bíblicos e como a gente compreende os textos bíblicos. Uhum. Nós podemos compreender o texto bíblico como um texto sagrado que veio diretamente, caído do céu, vamos usar essa imagem, que veio direto do céu, assim como ele se encontra hoje. No entanto, nós sabemos que os textos bíblicos, a configuração, até às vezes eu brinco com a turma que vai na catequese, eles dizem, não, a Bíblia é um livro, não, a Bíblia é uma coleção de livros, é uma coleção de escritos que foram sendo compilados, organizados ao longo de séculos. Então, quem organizou isso também teve uma intenção. Sim, selecionou trechos, eliminou trechos, interpretou trechos. E memórias, porque antes de se tornar escrita, essa experiência do sagrado, com o sagrado, foi contada. Nós estamos conversando aqui, uma conversa de maneira oral e depois escrita, oral, mas sempre de maneira humana. Sim, e aí, quando vai se contando, vai tirando algumas partes, se coloca outras, e assim por diante. E quando chega, principalmente, na questão da homossexualidade, entra dentro de um princípio, como a promessa de Deus para Abraão é que se multiplica. Ele diz, Abraão, se multiplica, você vai ser pai de uma grande nação, que é a da humanidade. E, então, como que não vai encaixar nessa promessa uma relação homoafetiva, porque ela não vai se multiplicar. Mas é uma interpretação muito rasa, descontextualizada do texto bíblico. Claro, é isso que faz com que surjam os fundamentalismos. Quer dizer, o texto bíblico lá nunca disse que... Deus nunca disse para que um homem se junte com outro homem, uma mulher se junte com outra mulher. Ele vai dizer, lá no início já de Gênesis, que o homem e mulher vão se juntar. Sim. Tem trechos também, se não me engano, das cartas de São Paulo aos Romanos, que também tem ali, por exemplo, críticas bem diretas, aos atos homoafetivos, como proibição, como algo que não deve ser feito, como algo pecaminoso. Só que tem que ver o contexto da época, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Lembrando assim, por exemplo, que Paulo já vivia ali na iminência da volta de Jesus, de mensagens apocalípticas, Estava tudo muito iminente. E ele também representa essa tradição hebraica antiga, judaica antiga, que vê nessas práticas homoafetivas, que eram práticas comuns entre os gregos, entre os gentios, que eles, para que os judeus se opusessem a essas práticas, ele era judeu,
né? Tanto judeu quanto fariseu, né? Mais do que cristão até, ele né? Era fariseu. Sim. Então muito tradicional. E nós estamos aí no período de Páscoa, ainda temos que lembrar que, claro, o apóstolo Paulo está já aí na iminência da volta de Jesus, e também a confissão da igreja cristã, ela é uma confissão que vai contra o sistema, porque a confissão das primeiras comunidades é Jesus Cristo é Senhor. Essa é a confissão das primeiras comunidades, essa é a confissão de fé. Jesus Cristo é o Senhor. E o Império Romano, que era o César, ave César. Então, a igreja cristã, ela vai começar a ser a oposição ao sistema. Essa é a primeira confissão de fé. É a comunidade que vai contra o sistema romano, contra o Império Romano. E se a prática do Império Romano é uma, consequentemente, a igreja cristã vai ter outra prática. Poderíamos dizer que os primeiros cristãos eles eram anti-imperialistas, contra o sistema imperial romano. Porque quem mata o Senhor é o próprio sistema. Sim. Então, eles são contra. Tanto os judeus ortodoxos contra com o apoio, né, político ali e militar do Império Romano. Contra o sistema, né? Porque o judaísmo na época colonizado por Roma estava dentro do sistema, fazia parte do sistema. E ainda falando assim desse período pós-pascal que a gente está vendo agora, né, que é o período onde que o cristianismo começa a florescer lá na Terra Santa, a gente percebeu assim, que os primeiros apóstolos, assim que Jesus ele morreu e ressuscitou e saiu do meio das pessoas, ali os apóstolos começaram a tomar a frente da primeira comunidade cristã. E era tanta preocupação de que a qualquer momento Jesus voltaria, que eles começaram a vender tudo que eles tinham, vender tudo, repartir entre si para que ninguém tivesse mais ou menos que ninguém. Então a primeira comunidade era uma comunidade onde a própria propriedade deles eles se desfaziam da sua propriedade para poder fazer justiça entre eles, para que aquele que tem fome pudesse se alimentar. Tem até um trecho que um dos apóstolos ele dispensa das pessoas que queriam segui-lo porque ele não queria se desfazer dos bens. Sim. Então quer seguir, e o próprio Cristo falou isso, né? Quer me seguir, toma tudo que tens, vende, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E esse discurso, né, hoje, muitas vezes dito e repetido pelo Papa Francisco, né, que é um discurso que é contra o acúmulo injusto do capital, que causa profundas desigualdades, né, sociais e econômicas no mundo, porque concentra a riqueza na mão de pouquíssimos bilionários e deixa a grande massa de pessoas morrendo de fome, também é um discurso que causa ódio contra o Papa. O Papa Francisco vai sempre estar na pauta que é a pauta do reino. É amor, ele demonstra amor. E o papado dele exatamente uma demonstração de amor, amor ao próximo, reconhece o próximo. Né? E aí também, né, nesse amor, no reconhecimento, ele lembra muito o que Lutero diz, que nós temos que ver no próximo um pequeno Cristo. Ou seja, o Papa também dizia isso, que a gente tem que olhar para o próximo e identificar no próximo o próprio Cristo. Isso é amor, quando a gente percebe no outro um próprio Cristo, aquele Senhor que você segue, que você é devoto, que você é discípulo. Sim. Então você vê no próximo o próprio Cristo. E aí segue outro passo, que é a justiça, e outro que talvez seja um dos grandes pilares aí das ofensas para o Papa, é que ele vai pregar a paz. Sim. E o capitalismo, hoje, ele é militar. Se alimenta das guerras. Se alimenta. Sim. Então, ele se alimenta da morte dos inocentes. E isso foi assim engraçado, algo que Francisco combatia. Não é possível. Engraçado, pastor, quando você fala isso, eu lembrei agora de uma coisa interessante. Ninguém do mercado financeiro reclama das guerras que acontecem no mundo. A guerra da Ucrânia, a guerra ali na faixa de Gaza, a guerra no Iêmen, que são guerras assim, que boa parte são genocídios a céu aberto, literalmente.
não há influência no mercado financeiro. Eles não se importam, né? Ninguém está perdendo dinheiro. Se eles estão quietos, é muito provável porque eles estão ganhando dinheiro. Porque geralmente o mercado financeiro, quando falou mercado no singular, é uma ilusão, né? Os mercados, ou esse sistema financeiro, quando ele está quieto, é porque está bom. Quando não está bom, quando está no prejuízo, aí eles se manifestam e vão ser contra. Então, todo esse silêncio perante esse horror que é a guerra, tantas mulheres e crianças e pessoas inocentes morrendo todos os dias, há um silêncio brutal. Então, isso me faz questionar, será que o nosso sistema econômico, de fato, se importa com o bem-estar da humanidade? E por isso, de repente, a crítica do Papa Francisco também ele era odiado, em parte, também por conta dessas posições? Provavelmente, se a gente for olhar bem ao fundo toda a questão, você vê, hoje o Trump vai propor um acordo de paz com a Ucrânia e Rússia, não porque ele deseja paz, mas porque ele quer o retorno daquilo que ele investiu na proteção da Ucrânia. Para a Ucrânia manter-se em guerra, para o capital é vantajoso. Vocês vão ver que a Europa toda vai aumentar o seu orçamento em defesas. E quanto deveria estar pensando em preservação do meio ambiente, tentar resolver as mazelas sociais da Europa, a questão da migração. Precisa mais investimento do que investimento em segurança, em armas, em apoiar a Ucrânia, por exemplo. Não digo que a Rússia deva ser a vitoriosa, não é isso. Mas investir tanto em guerra, porque não é só a guerra na Ucrânia, o Sudão. Ninguém fala da guerra do Sudão na África. Tem tantas guerras civis na África, no continente africano, e não se fala delas. Não se tem notícia. Uma ou outra notícia vem. E lá a situação é muito mais complicada. Catastrófica. E o Papa era uma figura internacional, né? Podemos dizer que ele era uma das pessoas mais importantes, né, e mais famosas do mundo. Então o que ele falava tinha peso. E uma das coisas assim, que muito me preocupa... Quer falar, André? Pode falar. Pode falar. Uma das coisas que muito me preocupa também, que é um discurso hoje muito forte, né? Você falou do Trump aí, eu também lembro de alguns líderes europeus, que é o discurso anti-imigração, muito forte. Isso me preocupa muito porque é um discurso que injeta ódio contra essas pessoas. Então você pensa que um país grande como os Estados Unidos, ou mesmo a Alemanha, a Itália, da Giorgia Meloni, de alguns líderes que são mais conservadores, há um discurso muito forte contra a imigração. E então você acaba demonizando não só o imigrante, mas você demoniza também a sua origem. De onde que ele é? É de um país africano, então demoniza-se a África. Onde que ele é? Esse cara é latino, então demoniza os países latino-americanos. De onde é da Ásia? Então você demoniza os asiáticos. E quando você coloca discursos de ódio contra etnias, isso se transforma em xenofobia explícita e se transforma em racismo também. E a gente já conhece, né, da nossa história recente, o que os discursos ultra-xenofóbicos e ultra-racistas são capazes de provocar. Né? Foi até pauta daquele E o Papa Francisco, né, e o Papa Francisco, ele se posiciona abertamente contra o discurso anti-imigratório. Ele discursa pela proteção dos imigrantes. E por motivos óbvios, né? Porque o próprio Jesus foi imigrante. José e Maria pegaram Jesus menino quando era criança e foram para o Egito. Se tornaram imigrantes para fugir, né, de uma guerra que era promovida contra a vida de Jesus, um atentado. E Jesus passou a parte da infância como imigrante, voltou e nunca parou no mesmo lugar. Ele sempre migrou de um lugar para o outro. Pensando um pouquinho no que nós estamos conversando, eu gostaria de saber a sua opinião, pastor, sobre o surgimento da fé. Você acha que a fé é igual nas pessoas? A fé não é igual para as pessoas. A fé... Vamos pensar, vamos pegar o caminho da migração para conversar um pouco de fé. A fé não é igual.
no sentido assim, né? Cada um tem a sua experiência. Mas fé é algo que move as pessoas para que elas tenham esperança no mundo melhor. Eu acho que aí sim, esse mover que a fé produz no ser humano é igual, tanto lá no budismo, que é uma filosofia, sim, mas também está no islamismo, está no judaísmo, está no cristianismo. Nós temos a esperança de um mundo melhor. Uhum. A fé é uma condição humana, né? O paradoxo é que nós somos movidos por essa fé que quer um mundo melhor, mas nós não temos atitudes que melhoram o mundo. Esse é um paradoxo. Muito difícil grande. A gente vamos pensar assim, nós temos um Deus que quer um mundo de paz, de justiça, um mundo hermanado. E o que acontece? São as guerras. Nós começamos a nos diferenciar. Aquele é muçulmano, aquele é judeu, aquele é... Discursos que embasam a violência, né? Aquele é contra o outro. Os preconceitos. Nós somos melhores aqui porque somos europeus, ou esquecemos das nossas origens de imigrantes, e não os Estados Unidos não quer mais imigrantes. Mas quem são os povos originários que estavam ali? São os povos indígenas, que nos Estados Unidos quase foram dizimados. E que também, em um tempo muito antigo, também imigraram. Que imigraram também, não era? O ser humano... O ser humano é imigrante. Ele é imigrante. Da nossa natureza, imigrar. Migrar e imigrar. Na Bíblia sempre diz, nós somos estrangeiros. O povo de Deus, né, Davi, também, né, quando o povo de Deus, né, o povo hebraico, né, na época que passou por um período de grande fome, ele desceu, né, fala-se na Bíblia, que desceu para o Egito, né, então, ou seja, eles imigraram para o Egito, onde eles foram procurar um local onde tinha alimentos, ficaram por lá por muitas gerações, aí foram escravizados por muito tempo, e depois, quando conseguiram a liberdade, eles voltaram de novo a imigrar, né, para outras terras. Então, é um povo que por 40 anos, né, sempre caminhou, migrando de um território para o outro. Isso é da condição humana. Não existe assim, uma raça original de uma terra. Todos somos filhos de imigrantes, misturas de imigrantes. Isso é da nossa natureza. E você disse uma questão aí, né, pastor, sobre a questão de que a fé ela está associada a essa esperança do mundo melhor. E como psicóloga, eu vejo muito a importância da fé na saúde mental. O quanto você ter a fé, uma crença, independente de qual segmento que você segue, o quanto isso ajuda o indivíduo na superação da sua dor, do seu problema, da sua angústia, né? Então é fundamental. Até há pouco tempo atrás uma pessoa me fez essa pergunta, se a fé ela era algo importante para a pessoa, né, na cura. E aí eu disse como elemento terapêutico de cura. Claro que não é um discurso religioso esse, né? É um discurso psicológico, terapêutico. Isso aí. Acho que como que a igreja enxerga esse discurso psicológico terapêutico? Como que ela interpretaria? Nós acreditamos, sim, né? A fé, o próprio Cristo diz, a fé move montanhas. Move montanhas. E eu acredito mesmo, assim, que todas as pessoas, elas creem em alguma coisa que as fazem superar. Independente, se eu não creio em Deus, mas eu creio no poder da ciência, eu estou acreditando. Sim, isso aí. Você tem a fé sobre isso, né? Acreditar, de você poder lançar-se, onde você se desprende do eu e consegue lançar-se num totalmente outro. Sim. Que pode ser Deus, pode ser ciência, o que você pode acreditar. Sim. Mas você lançar-se na certeza que lá você vai estar amparado e cuidado. E isso é libertador, sim, por um lado, e terapêutico. Porque você não precisa trazer para você toda a responsabilidade pelos processos de cura, sim, pelos processos de cuidado. Tem um Deus que cuida. Tem uma ciência que vai me cuidar, por exemplo. Pode sim ser. Acho que a própria ideia de segurança, né? De segurança psicológica e mental que a religião, que a fé nos traz, tem essa força, né? E não somente na questão da cura em si.
Mas, igual você colocou, na questão da força. Isso. Porque muitas vezes as pessoas associam... então se eu tenho fé, se eu tenho uma vida religiosa, então eu não vou ter problemas. Tudo vai dar certo para mim. Não é. Você vai passar por tempestades, por tribulações, por momentos difíceis. Mas você só está tendo condições de passar por isso porque a fé está te sustentando. Isso. É porque é bem isso. É o processo pelo qual eu consigo superar as dificuldades. Não que eu nunca vou sofrer momentos difíceis na minha vida, mas eu tenho... quando eu chegar nesse momento, eu tenho onde me ancorar. Isso aí, onde o suporte. me abrigar. E esse é um processo, acredito, muito humano e também muito divino. Sim. Porque nós somos muito egoístas e achamos que nós vamos conseguir fazer tudo sozinhos. Sim. E a gente precisa acreditar também no próximo. Sim. Acho que isso também o Papa Francisco vai nos ensinando. Nós temos que confiar uns nos outros. Sim. Nós temos que encontrar nas outras pessoas solidariedade. Sim. Senão, pensando no mundo melhor, no mundo de convivência melhor. Sim. Sim. O mundo segue muito egoísta. Muito egoísta. Nós não nos bastamos. Nós seremos os seres mais infelizes se nós ficarmos só em nós mesmos. Sim. Nós precisamos estar com outros e estar também com outro, que é o totalmente outro, que é o Deus que é diferente de nós aqui. Sim. Então nós precisamos desse bem, o bem diferente, porque é lá onde nós vamos nos abrigar, onde vamos encontrar forças, ter esse motivo para seguir adiante. E assim, pastor, falando em fé, em dificuldade, né, eu queria te fazer uma pergunta agora que vai exigir dificuldades de resposta. Lá vem. É uma pergunta polêmica, uma pergunta que gera muito embate, muitos debates calorosos, né, de ódio, de alegria, de defesa, de ataque. E a pergunta difícil é a seguinte, né? O Papa Francisco foi comunista? Ele era um Papa comunista? Por que ele era acusado disso? Pois é. A gente precisa lembrar... essa pergunta também, não nesse sentido bem assim, né? Mas esse Papa é comunista. E a gente tem que pensar assim, quando a gente está falando de comunismo, o que a gente quer dizer? Exatamente. Isso, o que, né? que é Já começa comunismo? Por aí, né? Que Porque bicho é esse? A pergunta tem uma resposta muito complicada, porque a gente chegar aqui e dizer, não, realmente o Papa era comunista, é muito fácil dizer se ele tem esse pensamento de solidariedade, de um mundo partilhado. É um ideal de um comunismo. Mas, por trás dessa pergunta, na verdade, tem uma outra realidade. Quer dizer, esse Papa é daquele comunismo igual da União Soviética, é igual ao da Coreia do Norte, é igual ao de Cuba. Na verdade, você está perguntando se ele é daqueles que querem um mundo assim. Um mundo ditatorial, aonde que eu vou tomar sua propriedade, vou dar tudo para o governo, aonde eu vou eliminar a religião, porque a religião é o ópio do povo, como dizia o Karl Marx, né, no Manifesto Comunista. A gente vai eliminar todas as diferenças de classe social, vamos eliminar os ricos, vamos assassinar tudo, porque era uma ideologia violenta, violenta. Então, o comunismo ele prega a morte, ele prega o extermínio dos inimigos, ele prega contra a propriedade privada. Caramba, o Papa Francisco, ele pregava essas coisas? Pois é. Aí a gente o ateísmo ele pregava também? Aí você vai dizer assim, que comunismo é esse? Porque o comunismo é isso. A teoria clássica do comunismo. A teoria clássica daquilo que o acusava é isso. Mas ele é um comunista no sentido que Jesus era comunista. Era um Papa comunitário, do comum, do bem comum. Então nós temos que fazer uma distinção conceitual. Comunismo para comunitário. Há uma diferença. A raiz é a mesma, comum. É o comum. Isso. É o comum. Comunismo é algo... São as duas raízes. É ter algo em comum. Jesus Cristo queria um mundo que as pessoas tinham algo em comum. Tem a superação das grandes desigualdades? Sim, tem. Tem a superação das desigualdades. Podemos dizer, talvez a propriedade privada,
a propriedade privada é um conceito muito moderno, que não está com os povos indígenas, do uso comunitário da terra. Será que nós viveríamos num mundo mais justo se nós abolíssemos esse conceito de propriedade privada e partíssemos para um conceito de uso comum da terra, dos bens que estão aqui? Porque assim, então pastor, é uma questão assim mais complexa do que dizer se ele era ou não era comunista. É porque hoje assim, se taxa como comunista todas as coisas que eu acho hediondo. Sinônimo do que eu não quero. É o sinônimo do que é o satânico. Como hoje o discurso do satanismo é um discurso muito enfraquecido, poucas pessoas falam do demônio e do diabo. Hoje, a não ser algumas igrejas neopentecostais, mas no luteranismo tradicional, nas igrejas protestantes tradicionais, no catolicismo, quase não se fala mais no diabo, no demônio. É uma figura, é um recurso linguístico, né? É um recurso retórico que está muito em desuso. Mas o comunismo parece que ele absorve as mesmas características medievais do demônio, do inferno. Vamos nos proteger contra o inferno. Vamos lutar contra o demônio. Era o discurso medieval. E hoje o mesmo discurso acontece, porém troca essa palavra inferno e demônio por comunista e por comunismo. E eu acho assim, isso muito arriscado, porque, por exemplo, alguns grupos taxam como comunismo dar comida aos pobres. Lutar contra a fome é um ato comunista. Se comunismo é algo satânico, então o demônio quer acabar com a fome dos pobres. Eu não sei como isso se encaixa no cristianismo. Como que um cristão fala que matar a fome de um pobre é algo demoníaco? O que Jesus pregou então em relação aos pobres, em relação à fome, em relação aos excluídos? Pois é. Mas muito se fala sem se saber o que é. Não, totalmente. Igual quando o Jorge te fez a pergunta. Olha que interessante. Você foi pegando assim, você está querendo me dizer, se referir àquele tipo de comunismo. Então, hoje em dia, as pessoas ouvem isso. O Papa era comunista. E sai falando sobre, sem nem papagaio, entender. tagarelando. Então, às vezes, existe muito essa propagação de falas, de imagens, né? Sem se saber de fato, sem existir um questionamento, um entendimento do que se de fato é. Sim, Davi, porque Jesus disse, dai de comer aos pobres. Feliz daquele, né, benditos aqueles que me deram de comer quando tinha fome, que me vestiram quando estava nu, que me visitaram quando estava preso. Pô, até o discurso de Jesus na Bíblia era a favor de tratar bem os prisioneiros, Sim. Os aprisionados, de receber bem aqueles que... A hospitalidade, né, de receber bem aqueles que migravam, que viajavam. É o discurso de Jesus, não o discurso inventado. Isso está na Bíblia. Sim, é até literal, de tão claro que é. E se você repete hoje, se o Papa Francisco hoje repete os mesmos discursos literais de Jesus, ele é comunista. Porque ele prega a favor dessas coisas. Claro, e eu acho que o comunismo virou essa palavra mágica que você falou, posso dizer do diabo, coisa assim. Tudo que o desagrada é comunista. Porque hoje ficou um sinônimo de dizer eu quero um mundo diferente do que está imposto hoje pelo capitalismo, então isso é comunismo. Se eu quero algo diferente, se eu quero, como o Papa diz, eu quero um mundo mais preservado, isso é discurso de comunista. Todo discurso que é a favor do meio ambiente, que da preservação da natureza, da sustentabilidade, é conectado ao discurso comunista. Ajudar os pobres. Eu não sei em que parte dos escritos de Marx, por exemplo, ou dos marxistas, que se fala de proteção da natureza. Eu nunca li. Não é um discurso marxista. Não. Clássico, do discurso clássico. Não. Isso não aparece no discurso. A preocupação... O Marx ele só faz uma crítica severa à propriedade privada. E ele vai fazer a crítica desse acúmulo da riqueza sobre a força de trabalho. Parece que aí, quando a gente se coloca ao lado de quem está sendo explorado nessa sociedade, que é a criação e a grande massa das pessoas, você vira comunista. É nesse sentido, né? Então,
Se você está defendendo o migrante, você vira um comunista, porque eles estão trazendo um descontrole para a sociedade que está ali a receber. Porque, na verdade, hoje, se a gente for sincero, o mundo precisa da migração. A Europa não tem mão de obra suficiente para aqueles trabalhos braçais, né? Cuidar da limpeza. O excesso de pessoas é um problema, né, para um país, e a falta de pessoas também é um problema para um país. A Europa está envelhecendo, se não tem imigrantes, mas com isso também traz problema. A Europa não vai ser mais ela branca, cristã. Se falamos agora da morte do Papa, nós vamos ver onde que o cristianismo está crescendo. Não é na Europa. Sim. Cresce na África. Cresce na Ásia, está diminuindo, né? O cristianismo não, né? Mas o catolicismo diminui na América Latina por causa do crescimento das igrejas protestantes, também neopentecostais. Vai crescendo. Mas aonde o cristianismo vai avançando é exatamente no continente africano. E na Europa vai diminuindo porque também vai envelhecendo, mas também a migração vai trazendo os novos credos. Por isso a migração também, além de ser só a xenofobia, também começa um racismo religioso. Porque quais são as grandes levas de imigrantes? São muçulmanas do leste europeu. Eles acabam sendo duplamente atacados, duplamente odiados, né? Pela sua origem, que é a sua origem étnica, racial, e também pela sua origem religiosa. Por duas coisas. Pode considerar que ele era, então, progressista? Nesse sentido, a gente vai dizer, pode ser progressista, né? Mas pois há uma confusão, e a Davene apontou essa confusão, as pessoas confundem, né? Muitas pessoas confundem comunismo com progressismo. Não é a mesma coisa. Não. Né? O comunismo, enquanto corrente de pensamento, é uma coisa, enquanto corrente política que foi na União Soviética é outra coisa, e isso sim foi um crime contra a humanidade hediondo. Aquele regime comunista, né, soviético, né, matou milhões de pessoas em nome de uma doutrina, né, comunista que também foi aplicada de maneira totalmente errada, né? Então esse comunismo é um comunismo criminoso, mas eu não consegui enxergar que, por exemplo, o pensamento do Papa Francisco era um pensamento comunista. De maneira alguma. O Papa Francisco, nós podemos falar que ele não é comunista. Ele era um papa de ideias progressistas, do ponto de vista que ele rompe com um conservadorismo muito grande, que impede algumas mudanças, por exemplo, né, o conservadorismo quer conservar, por exemplo, o clero apenas masculino. Exato. Então só vão ordenar padres e bispos, e só pode ser papa homens. Por quê? Porque sempre foi assim. Então vamos conservar. Então, aí vem o conservadorismo. O conservadorismo em si não é algo ruim. A gente precisa de conservar valores, como também de conservar coisas, né, porque a gente precisa, né, de estabilidade na sociedade. Então, o conservadorismo, de certo ponto de vista, ele é positivo e é necessário para que haja estabilidade. Mas o Papa Francisco, ele era progressista porque ele queria romper com alguns conservadorismos, como, por exemplo, abençoar casais homoafetivos. Ele rompeu, ele permitiu um acolhimento maior das mulheres no clero. Ele indicava essa posição também mais favorável às freiras, mais favorável às mulheres. Então, é um rompimento com o conservadorismo. Então, isso provocou também rompimentos na Igreja Católica. Mas ele é um papa que avançou em alguns aspectos, mas não avançou demais. Ele também foi conservador. Sim. Então, há um misto de conservadorismo no Francisco e de progressismo. Porque ele foi um líder equilibrado. Ele soube, né, jogar, né, com a realidade da Igreja Católica também. E também a gente não pode... E a gente nem deve esperar isso de uma sociedade ou de uma igreja que abandone certas práticas que, sim, como você diz, elas são conservadas, elas são pilares dessa instituição. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar só com o conservadorismo. A gente precisa avançar. Sim, a sociedade avança, né? A sociedade avança. Os costumes avançam. Essa é outra coisa, né? A sociedade, ela avança, e aonde essas pessoas que não conseguem acompanhar o avanço
essas novas ideias, as novas constelações familiares, as novas organizações, como elas não conseguem, elas buscam refúgio lá onde que elas estavam mais seguras que elas estão tendo ser conservadoras. O conservador ele simboliza segurança, né? E o progressismo ele simboliza o rompimento com o velho para poder alcançar novas maneiras de pensar e de se comportar. Então, muitas pessoas ficam mais seguras com aquilo que era o antigo. Sim. E não querem experimentar o novo porque elas precisam mudar de atitudes. E a Igreja Católica, é claro, ela tenta dar passos, porque também uma sociedade está dando passos. Assim também como a Igreja Luterana. Ela também precisa dar passos, também não tem a gente falava no começo do programa de hoje, né, que o próprio Lutero ele rompeu, ele fez um progresso no cristianismo, que é, por exemplo, a tradução da Bíblia para as linguagens populares. Chega de latim e vamos falar alemão, espanhol, português. E é graças a Lutero que iniciou esse movimento de progresso dentro do cristianismo que hoje a gente pode ler a Bíblia e interpretar a Bíblia sozinhos, sem ter que ter, né, um grupo de clérigos ou de padres, né, ou de pastores ali no nosso cangote o tempo todo lendo pra gente o que a gente não pode ler. Como se fôssemos crianças, né? Então, o Lutero ele fez uma progressão. Então, por isso que ele é progressista do ponto de vista de romper com uma tradição conservadora de apenas o clero ler o latim e agora todos podem ler. Então, o progresso está aí, né? Uma igreja precisa se democratizar, ela precisa, né? Tem alguns desafios e agora, né? O Francisco morreu. E agora, né? E agora, né? Daqui para frente, nós temos que pensar que e já estamos começando a pensar assim. Já começou. Em breve, agora nós estamos na fase do sepultamento do Francisco, que vai durar alguns dias. Sim. E daqui a pouco começou o conclave. Tem até um filme, né? Sim. Aí nas plataformas de streaming que se chama Conclave, que também conta um pouco dessa história. Eles vão se trancar, né? Por isso é conclave, com chave em latim. Vão se fechar e fazer conchavos também, né? Para poder escolher o novo Papa. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para você desde o começo, pastor. Lá vem as perguntas difíceis. Pastor, no conclave, os cardeais, que são aquele colégio, né, de líderes religiosos que estão ali abaixo na hierarquia do Papa, são todos bispos, né? Mas são bispos com um título de cardeal. Eles vão se fechar para poder escolher o novo Papa. A minha pergunta é, quem escolhe o Papa? É Deus ou é o homem? Quem escolhe? Eu acho que essa é mais difícil do que o comunista. Comunista, a gente pode dizer que o Papa era comunista tranquilo, né? Na última palavra é Deus. Mas é claro que Deus não escolhe descendo lá naquela sala, assim, automaticamente. Deus não vem em carne e osso, em pessoa, para escolher, para indicar, é você que eu quero? Chegar lá, né? Não vai pegar a caneta e dizer agora vai colocar o nome lá na cédula de cada um. Mas Deus vai inspirando com seu espírito as pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões. Então a gente poderá dizer assim, o conclave começa com seres humanos com ideias políticas, uns mais conservadores, outros mais progressistas, uns que sonham a igreja do modo como eles estão sonhando, e aos poucos, com diálogos e com... Aí a gente tem que, né, como religioso, como pessoas que são vocacionadas, temos que ter também, é claro isso, que Deus chamou essas pessoas. Sim. E também ele, no tempo certo, assim como fez com o Papa Francisco, chamou ele. E chama por esse consenso, essa reunião das pessoas que aos poucos vão, porque esse é um processo, aos poucos vão encontrando entre elas, porque aquela turma que se fecha lá, cada um quer ser Papa. É como os discípulos. Sim. Eles queriam todos estar junto lá quando Jesus assumisse o trono. Todo mundo queria... Colocaram até uma mãe no meio, né? E até colocaram a mãe. Então, a mãe para poder falar assim, eu quero que um filho meu seja só direita ou outra esquerda, tá? Isso. Aí toma bronca de Jesus. Então, todos que agora estão indo, já chegaram em Roma, todos querem ser Papa. Vamos dizer assim, humanamente todos querem ser Papa. Até os que
Ultimamente estão dizendo na imprensa que não. Que não. Mas todos querem. Se fecham lá como humanos que querem. Sim. Tem desejo de poder. Sim. E aos poucos Deus vai construindo essas ideias e aí em último momento ali, quando sair, eu digo assim, é Deus que quis. Mas claro que a partir da transformação daqueles que entraram lá. Assim também acontece em nossas igrejas que também precisam escolher lideranças. Uhum. Nós queremos uma igreja que vá por esse caminho, então nós indicamos pessoas que aparentemente possam levar a igreja para aquele caminho. Mas no final, depois de toda a reunião, de todas as pessoas que são escolhidas, uma daqui, outra de lá, de uma região, que prevalece a vontade de Deus. A gente precisa, como igreja, a gente precisa, porque senão a gente cai num fatalismo humano. E se nós pensarmos que é só ser humano que escolhe, aí nós somos fadados ao fracasso. Aí nós vamos ter uma igreja fracassada, católica. Que é a negação da fé, né, pastor? Você fala que, por exemplo, o conclave ele é puramente político, puramente humano, a indicação é de domínio, de poder, que são coisas realmente terrenas. E eu afirmo isso e creio nisso, então não tenho fé. Aí não tem. Então, Deus age. Nós temos, como pessoas que creem, igrejas que proclamam o evangelho, Deus age, mas ele não age impondo. Isso também era outra palavra de Francisco. Deus não vem como ditador da fé, ele vem para convencer. Ele é um Deus que nos convence. Parece que Deus ele vai falando e agindo nas sutilezas das nossas escolhas, né? Muito. Eu creio muito nisso. Ele vai conduzindo. Poderíamos dizer assim, é a mão invisível que vai conduzindo a nossa vida. Por isso, nós estamos num mundo que aqui no Brasil, pelo menos, é uma sociedade cristã, a maioria é. A maioria é cristã. Não quer dizer que também esse Deus não haja. E acho que isso também é outra coisa que nós devemos sempre refletir. Deus não age apenas nas igrejas cristãs. Senão, que Deus era esse? Ele age nas outras. O Papa Francisco, ele ajuda a gente a pensar nisso. Quem somos nós para dizer que Deus não age lá na outra religião? Aí a gente está domesticando Deus. Sim. E o grande pecado da humanidade é esse, né? Qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Não obedecer a Deus. Querer ditar as regras para Deus. E nós, às vezes... Aí a gente cai naquela fala lá também do começo que você comentou, que é a questão da pureza. A minha igreja é X, tem regras morais que são X, e para você ser santo e ter pureza, você tem que fazer X coisas com X rituais. O meu vizinho pertence a outra religião. Uma religião que é asiática, que é de origem asiática, ou de origem africana, ou de origem indígena, e eles não têm as práticas e a moralidade que a minha igreja prega, portanto são impuros. Aí vem aquilo que você falou, a divisão do mundo entre puros e impuros, entre limpos e sujos, entre os santos e os pecadores, os escolhidos e os condenados. E daí vem, por exemplo, doutrinas que são horripilantes, né? Por exemplo, eu não vou falar o nome da igreja, mas quem é da igreja vai saber, por exemplo, que de uma igreja cristã, né? Que é a doutrina da predestinação. Também. Sim. Como que você interpreta essa doutrina que somos predestinados à salvação, à perdição? É assim mesmo que funciona? É essa a visão cristã, é uma visão aceitável? Se nós dissermos, você falou assim, nós somos predestinados para a salvação, aí podemos dizer que sim, nós somos predestinados pelo amor de Deus, para a salvação. Agora, predestinado para a condenação, aí é complicado a gente falar disso. Nós vamos dividir o mundo entre os que são predestinados para a salvação e os outros que não são predestinados à salvação, aí é complicado. Porque se nós pensarmos bem e sermos sinceros, nós como seres humanos não temos condições de sermos melhores e sermos os puros e sagrados, de querermos agradar a Deus.
Esse foi um dos grandes pilares da reforma. Dizer que como nós, né, porque era assim, vamos pensar numa escada. Você vai no primeiro degrau e vai até chegar no céu. Então, de degrau em degrau, você consegue chegar ao céu. Só que você não consegue chegar no último degrau. Você não é tão perfeito. Aí Lutero diz, não, Deus vai te dando um empurrãozinho de cada degrau em degrau até você chegar no último. Mas é Deus que... Então, se você pensar na predestinação, no sentido que Deus atua para que eu seja salvo, aí você vai ter respaldo na igreja luterana. Quer dizer, que Deus ajuda você a alcançar a salvação. Você é santificado. Não é você que se auto-santifica. E agora também, vamos dizer assim, mas e aí? Me perguntam muitas vezes assim, mas e aquela pessoa que é terrível, que é assassina, tá? Ela tem salvação? A salvação não depende dos meus critérios. E se Deus é misericordioso ao ponto de me salvar, então, acredito que também, em algum momento, Ele pode. É uma comparação complexa essa que eu vou fazer agora, pastor. Mas e não sei até que ponto que teologicamente ela é correta ou não. É obviamente que vai ter várias linhas teológicas de interpretação, que é a cena de Jesus. A gente agora, essa sexta-feira santa, a gente relembrou isso. Jesus crucificado entre dois ladrões. Dois criminosos. Jesus não era criminoso, mas ele foi taxado como um criminoso. Foi condenado como um criminoso. E o crime dele estava na placa de execução, né? Porque ele se considerou o rei dos judeus. Então esse foi o crime. De um lado de Jesus tinha um ladrão que não se arrependeu e que continuava ofendendo, né, Jesus e o mundo, todo mundo. E um outro ladrão, do outro lado, que se arrependeu, pediu perdão a Jesus e pediu para ser salvo. E Jesus não titubeou e não pensou em duas vezes e foi misericordioso e falou assim, hoje estarás comigo no reino dos céus. E, aparentemente, então, perdoou aquele criminoso. Isso se aplica a isso que você falou agora? De certo modo, sim. Porque o que nós vamos vendo aí, né? Jesus é aquele que morre pela humanidade. E o pecado morre dele... por aqueles que creem nele e os que não creem nele. Não creem. E o pecado está claro. Não é um pecado contra Deus, mas contra a sociedade. Ele quer ser rei. Essa é a condenação. Ele quer ser rei. Por isso ele é condenado, porque não pode ser rei. Ele não pode ser rei. Sim. Nem Pilatos quer que ele seja, e muito menos os judeus. Não querem que ele seja rei. Não queria que ele fosse o filho de Deus, um Messias enviado, né? Porque para o judaísmo, quem é rei é da sucessão davídica, então seria ali, então, é só o Messias, o Deus, né? E também o Império Romano também pensa, né? Porque o César também é um filho de Deus. Sim. E ali, no caso, Pilatos queria reprimir mais uma rebelião que estava a ponto de estourar. Jesus era mais um agitador. Mais um que vai colocar em xeque o reinado. De um lado tem alguém que se coloca na mesma lógica de quem condenou Jesus. Ou seja, não viu nele o Filho de Deus, o desígnio divino. Zombou dos desígnios divinos. E o outro é um reconhecimento. Talvez aí que está, né, o grande... Talvez assim que nós poderíamos dizer assim... Porque os três estavam prestes a morrer. Estavam no mesmo... No limiar da morte. O destino era o mesmo. Do Filho de Deus era a morte. Dos dois condenados... A morte. E diante disso tinha um que fez tudo o que Deus quis e o outro que reconhece isso. Que Deus faz. Sim. Tudo. Né? Faz tudo pela humanidade, faz tudo. E o outro que se nega a reconhecer o que Deus faz. Então, se nós pensarmos nessa lógica, aí podemos entrar nessa. Não é a condenação ser, porque nem sei, né? Se os agitadores ali eram agitadores políticos, ou por que eles estavam lá. Não se diz o crime exatamente. Ele diz que eles estão na mesma condição, só que um reconhece naquele a vontade de Deus e outro não reconhece a vontade de Deus. A gente pode pensar nisso como
o que vai nos diferenciar, na verdade, e se é isso, é que se nós reconhecemos a vontade de Deus, e aí reconhecer a vontade de Deus é que nós façamos a vontade dele, que nos amemos e que tratemos uns aos outros com justiça, que sejamos pacíficos. É isso. Sim. E do outro lado tem a pessoa que não reconhece esse caminho, que ao contrário, começa a zombar de Deus. E aí, pastor, quando você fala essas coisas, me vem à mente uma das últimas coisas que o Papa Francisco fez em vida, que é a tradição dos papas fazerem, né, na Semana Santa, que é visitar um presídio. Ele visitou onde tinham criminosos ali, malfeitores, ladrões, iguais àqueles dois que estavam do lado da cruz de Jesus. Então, só que os romanos, eles condenavam a cruz, eles matavam, é pena de morte. E hoje em dia a pena de morte ela é muito restrita, né? Muitos países não têm pena de morte, mas é o encarceramento. E Papa Francisco foi visitar ali em Roma um presídio. E aí, como cristão, como que o cristão deve enxergar os presidiários? Como que você acha que o cristão deve tratar os prisioneiros, aqueles que cometem crimes? É uma pergunta complicada. Muito complicado. Acho que agora vamos ter uma psicóloga aí para resolver esse assunto, né? Quer dizer, vamos ver assim, o que Deus quer de nós? O que Ele quer de nós? Ele não quer que nós separemos o mundo um da direita ou da esquerda. Da cruz, falando da cruz, né? Os ladrões. Porque se nós vamos pensar mesmo, assim, de fato, posso ser que eu não cometa algumas coisas. Mas isso também não me coloca numa condição de melhor. Porque talvez eu faça parte aí, talvez é uma suposição muito generalizada, mas vale para reflexão. Se eu não pratico muitas coisas, eu não vou praticar certas maldades que estão puníveis dentro tipificadas do meu critério, no crime, né? No código de boa convivência, de boa pessoa cristã, e de repente uma outra foge desse código. E eu não posso me eximir de toda a culpa, porque eu faço parte de um sistema que às vezes empurra essa pessoa para algumas práticas. E outras práticas são enfermidades, que não estão só no corpo, estão na alma, na mente. E aí eu começo a dizer, não, aquele que é desse jeito não merece viver. Aquele não merece salvação. A gente pode afirmar, Daviane, que tem pessoas que têm predisposição psicológica a cometer delitos, crimes? Sim, por causa dos transtornos mentais. Então, transtornos mentais podem, então, induzir pessoas a atos ilícitos. Sim, e depois tem também, aí você me ajuda, porque tem pessoas também, por exemplo, eu sou reconhecido socialmente. Sim. Eu necessito de reconhecimento social. Começa lá na minha família. Sim. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser uma pessoa amada. Eu preciso me sentir que para a minha pessoa vem justiça. Justiça social, de igualdade, de equidade. Eu preciso sentir isso no meu espaço familiar e também depois que eu vou socializando na escola, na faculdade, no convívio, na comunidade. E quando eu não conseguir o reconhecimento social, eu não consigo pela via do amor, da justiça, sim, eu consigo por uma outra. Que é um reconhecimento, vamos dizer assim, à avessa. Uhum. Mas porque muitas vezes pessoas cometem alguns delitos ou até se aventuram em algumas coisas assim meio perigosas e dizem, nossa, ele fez isso, faz aquilo. Porque ele recebe, mesmo que seja num caminho na contramão, ele recebe um reconhecimento. Porque, vamos dizer assim, eu gosto muito de futebol, então vamos para o ambiente do futebol. Por que as torcidas começam a agredir uma outra? Por que invadem o campo? Sim. Porque elas estão esperando que aquela câmera
focalize elas e elas sejam reconhecidas de alguma maneira, mesmo que seja contrário. Sim. Quando o time perde, eles vão lá para quebrar, para vandalizar. Sim. Assim também na sociedade, pessoas que não são reconhecidas, que não recebem reconhecimento, elas encontram um caminho, mesmo que seja o do delito, daquilo que está contrário ao código de convivência na sociedade. E se a gente for pensar como sociedade, existe aquela questão que a gente falou da hipocrisia. Porque dirigir sob efeito de álcool é crime. Se você for pego, você é preso. Crime. Então você vai estar lá na cadeia, igual o outro que assassinou, Sim. E aí, enquanto sociedade, que foi sua pergunta, como que nós devemos agir? E aí, como Você conta nos dedos hoje quem nunca fez isso, nunca né? fez isso? Bebeu, Que atire a primeira pedra, se bebeu, né? se Lá, bebeu um Jesus copo de, lá. se bebeu um copo de cerveja e dirigiu, Tá é um errado. crime passivo de prisão. Tá errado. Se pegar no bafômetro é cadeia. Claro. Então, acho que enquanto sociedade, antes de julgar o outro, eu acho que precisa existir um silêncio. Sim. E tentar não é se comparar a Jesus, né? Porque a gente não tem como se comparar a Jesus. Mas o que ele esperaria de nós nesse momento? Ao estar ali perto de um delinquente, né? Perto de um criminoso. Como eu ajo na minha vida, igual você falou. Como que... Tá, eu não cometo esse tipo de crime, mas eu cometo esse tipo de coisa, assim, que... Claro, assim, Davi, a gente não pode comparar, por exemplo, quem é preso porque, por exemplo, furtou ou roubou, né, um pacote de pão, um pacote de biscoito, ou uma coisa pequena, um eletrônico, e quem, por exemplo, matou pessoas. Sim, de um estuprador, enfim, né? Agora, por exemplo, é diferente. É diferente, são crimes diferentes, são crimes diferentes. Agora, claro que quem, por exemplo, se alcooliza e dirige, assume o risco de matar. Isso. Então, é um possível... Seria um predestinado assassino? Eventual, né? Um eventual predestinado a matar alguém. Então, por mais, é só uma cervejinha, só uma cachaçinha, só um whiskyzinho, só um vinhozinho. E dirigir. Não, é pertinho. Não dá nada, não. Se acontecer, é crime. E pode acontecer, e já é crime. Mas pode ser um crime ainda pior. A pergunta que nós podemos fazer é: se Jesus entrasse num presídio, o próprio Cristo entrasse num presídio, ele mandaria matar todo mundo? Ia igualar todo mundo? Essa seria a prática de Jesus? Não, né? A prática de Jesus é bem contrária. E por que então cristão? Tem muito cristão que se diz seguidor de Jesus que tem essa mentalidade. Pois é. É isso que eu não entendo. É incrível. Vamos pensar aqui no Francisco. Teve pessoas que se dizem cristãs, devotas, que chegaram a desejar a morte quando ele estava internado. Sim. Então, nós temos eu vou dizer assim, nós temos um instinto do povo lá que condenou Jesus. Nós não... Eu acho que é esse nosso desejo de eliminar o adversário pela eliminação do adversário. A partir do momento, eu penso, né, que ele diz algo que vai contrário, como você colocou, né? Que vai contrário àquilo que eu faço. Então, se eu quero o acúmulo de riquezas e ele diz que eu não posso acumular riqueza, não, peraí. Eu acredito, né? Eu tenho minha fé, mas isso daí eu não concordo de fazer, não. Então, aí começa-se essas claro, assim, é sempre ressalvando, né, Daviane e Pastor Guinter, que há crimes que de fato são crimes hediondos, que são crimes que de fato são dificílimos de serem perdoados e aceitos e que cabe a nós aqui esse julgamento. Até um legítimo desejo de eliminação dessas pessoas, como estupradores, assassinos, pessoas que estupram e cometem assassinato, crimes de guerra, por exemplo, de quem incita guerras que matam milhões e milhares de pessoas, como está acontecendo hoje pelo mundo. Você falou Sudão, né, Iêmen, Gaza, Ucrânia. Então, são crimes que são hediondos. Então, nós não podemos pegar um presídio e falar que todos aqueles crimes são hediondos, porque não tem. São vários níveis de criminalidade. Mas sempre ressalvando, o papel do cristão seria o papel daquele que vê no presídio uma penitenciária, um lugar de penitência, onde é possível que aquelas pessoas sejam levadas à reflexão, sejam reeducadas, ressocializadas para que possam ser salvas, ainda aqui, né?
nessa vida. Eu acho que vai além disso. Tanto o presídio, as pessoas que estão lá no presídio, elas deveriam passar por esse processo, né, de ressocialização, vamos dizer assim, mas também a sociedade que não está no presídio precisa também passar por um processo de socialização, ressocialização, humanização. Porque por isso que eu dei o exemplo da questão, né? Você bebe e você dirige e você está julgando que está preso. Que tá isso é antissocial. Isso é selvagem. Tem outras coisas terríveis, né? Você diz, nós não temos pena de morte. Nós temos pena de morte. Temos pessoas autorizadas a matar na nossa sociedade. Nós fazemos isso a partir da segurança pública. Nós não temos, muitas vezes não temos julgamento. Nós tivemos um caso aqui, né, de um jovem que foi assassinado aí com 45 tiros. Foi assassinado. Porque quem está trabalhando na segurança pública é exatamente segurança pública. Tem que segurar, né, o direito de vida. Eu acho que talvez esse é o sentido que Jesus ia nos dizer hoje. Chegar assim, como, né, o Papa Francisco também dizia, primeiro vamos cuidar da vida. Depois vamos ver se é necessário uma penitência. E aí, a última palavra, e é isso que nós não devemos, eu acho que é isso que a gente precisa aprender de Jesus, é que nem ele, Jesus, ele disse, olha, quem tem o direito de dizer quem vai entrar no céu ou quem não vai entrar é Deus. Então, não podemos antecipar isso. Esse julgamento é com Deus. Deixa isso nas mãos de Deus. Isso para nós é difícil, porque nós queremos tudo na nossa mão. Nós queremos fazer justiça, controlar. Tem um controle, né? E aí nós temos que estar no controle de tudo. E aí Jesus diz, olha, não, você não está no controle. Deixa isso com Deus. Faça a sua parte. E fazer a sua parte é exatamente buscar, né, o amor, a justiça e a paz. Faça a sua parte. Não fique vendo, você fez, esse lá não fez. Faça a sua. Não no sentido de individualismo, mas faça a sua parte. Porque aí, se cada um fizer a parte, nós vamos fazer num conjunto. E aí, como você falou, né, que é uma pessoa de fé, a fé é você lutar e esperar um mundo melhor, confiar no mundo melhor, onde a gente se respeite, onde a gente se tolere mais e onde a gente possa conviver um com o outro, porque nós somos seres sociais e é impossível viver isolado. Não tem. Não tem como isolar os países um do outro. Os países, hoje a gente vive uma globalidade. A globalização, não é o globalismo. O globalismo é uma ideologia louca, né? A globalidade, a globalização, ela é um dado da realidade que é inequívoco. É da nossa natureza humana conviver um com o outro. Então, todo movimento que é de isolamento é um movimento contra a sociedade e um movimento anticristão. O cristianismo, desde a sua origem, Jesus disse, ide e anunciar o evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, credo, país, né, etnia ou fronteira. Eles fazer discípulo, né? Isso não quer dizer também que é uma imposição, né? Sim. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa encontrar agora, né, pensando assim no que Jesus fez, no que o Papa Francisco propõe, é que nós precisamos encontrar um caminho para que nós tenhamos um futuro. Um futuro melhor. E esse futuro começa em cada um de nós. Nós precisamos ter esse sonho. E temos que ter práticas de solidariedade, de tolerância, de inclusão, de aceitação. Nós não podemos... esse, eu acho, é o grande dilema agora da nossa sociedade, é que nós entramos num momento de nós colocarmos as coisas para os extremos. Você não gosta de mim, pronto, eu também não gosto de você, nós nunca vamos nos gostar. Inimigos. Somos inimigos. E aí nós desejamos, né, voltando para o Francisco, o Francisco diz, não podemos ser um mundo assim, não dá para a gente... Temos que procurar os pontos em comum entre a gente, aquilo que nos une, e não ficar só olhando nossas diferenças. E ficar aferrado a isso, segurar isso como se fosse grande. A grande saída no mundo é que um seja o vencedor. A competição. A competição. Não há, né? E isso o Papa Francisco
quando um deseja a morte do outro, quem morre primeiro é algo dentro de você, a humanidade, a sua humanidade. Então é isso, nós não podemos matar a nossa humanidade. Agora, não vamos matar a nossa fé, não vamos matar o Cristo que está em nós, o Espírito Santo que está em nós, o Deus que está em nós, que somos imagem e semelhança. Não vamos matar isso em nós. Nós temos que cultivar isso. E aí sim, aí o mundo vai melhorar. Eu acho que esse é o desejo de Jesus Cristo, quando ele diz, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Sim. Se você não cultivar, se você não também fazer ele crescer, né? Uma imagem do fermento, né? Sim, é verdade. Porque o fermento é aquela que fermenta a massa e ele cresce de dentro para fora. Ele traz uma leveza para a massa. Se nós também não fazemos. Mas depende do fermento, né? Aí Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, mas é outra coisa. O bom fermento. O bom fermento. Né? O fermento, aquele biológico lá que vai fermentando a massa, ele traz leveza para a massa. Eu acho que a fé, ela tem que trazer leveza para nós, seres humanos. Não pode trazer essa dureza, que é o fermento dos fariseus, que não é muito bom, né? Não é muito bem. Mas não é trazer dureza para o nosso coração, não é trazer a violência. A violência não é esse o caminho. O amor. E aí a gente vai pensar aí agora. E esperamos e desejamos que a Igreja Católica encontre uma liderança junto com o auxílio de Deus. Tão bom quanto o Papa Francisco. Uma liderança que eu diria melhor, que seja melhor que o Padre Francisco, né? Eu acho que ele também desejava a próxima liderança. Sim. Como líder dessa igreja, ele fez grandes coisas, mas a igreja necessita de alguém que seja um pouco mais maior que o Papa Francisco, mas que seja maior que ele na coragem de propor mudanças, mas que seja igual na simplicidade, essa maneira simples de estar com o povo. Nós não precisamos de líderes que querem estar com as elites deste mundo, que comungue com as ideias conservadoras desse capitalismo, que não ama os imigrantes, que não deseja preservar a criação. Então nós precisamos de um Papa assim, que nos ajude também. Nós, como liderança das igrejas protestantes, também não precisamos de líderes que coloquem cristão contra cristão. Nós não podemos pensar que a igreja cristã de tal denominação vai salvar o mundo. Quem vai salvar o mundo é Deus, e nós precisamos unir forças para falar desse Deus que salva, que ama, que é justo, que traz paz. Senão, do contrário, nós vamos estar lá naquele que não ouve a Deus. Pastor, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi um prazer falar com você. O nosso tempo, infelizmente, já deu. Como eu falei, que a gente falava, né? Quando o assunto é bom, ele vai longe, vai embora, rende demais. Teria muitas outras perguntas para fazer, comentários a ser feitos, mas aí para a gente manter o nosso formato do nosso programa, do podcast, a gente encerra agora. Então, mais uma vez, em nome do nosso podcast, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelas suas palavras. Foram riquíssimas reflexões. Eu espero que quem escute a gente, né, e assista a gente ao longo do tempo também seja picado, né, pela abelha que vai provocar reflexões críticas sobre a liderança que foi o Papa Francisco, que é o Papa, né, e também o que é ser cristão no mundo de hoje. Que não é a mesma coisa de ser cristão, né, há séculos atrás. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, também a oportunidade. E também desejo assim, que essas reflexões realmente abram a mente, o coração das pessoas, e que possamos realmente sonhar com um mundo melhor. Sim. Um mundo de paz, de justiça, de amor, onde que realmente nós possamos estar vivendo essa comunhão esperada. E aí, se a gente pensar num Papa comunista, é um Papa que tem comunhão com as coisas comuns, que é o nosso mundo, que são as pessoas, que sejamos assim. Então, pessoas que Papa vivem comunitário. Um Papa comunitário, que tem um desejo comum. Vamos sonhar. Verdade.
com esse mundo. Então, muito obrigado. Obrigado por ter participado com a gente nesse programa. Se você gostou, né, Daviane, como que é? Isso aí. Curta, se inscreva, compartilha. Isso aí. E até mais. Até o próximo episódio. Tchau, valeu. Abraço.